Tudo bem com vocês, meus irmãos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre Deus sabia o que iria acontecer antes da criação do mundo cósmico. O que é esse mundo cósmico? É a Terra, os céus, as estrelas, os outros planetas. Ele só principiou quando viu o fim. Isaías 46, versículo 9 e 10 diz assim, ó: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o começo, desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Muitos estão na matrix religiosa. Vou explicar. Vivem controlados pelo sistema artificial da fé. Não entendem o que está acontecendo, acreditam no que conhecem ou foram ensinados a acreditar. Aí está esse princípio de entendimento sobre esse assunto. Vou ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra, que é o primeiro livro da Bíblia, e o último livro, Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Novo Testamento foi escrito, transladado para o grego, né? Escrito pelos seus autores, que eram a maioria judeus, e da língua hebraica foi transferido, transladado para o grego. E o estudo de hoje, ele será o que não te ensinaram. O que não te ensinaram a respeito da fé, da salvação, do Senhor Jesus, da criação? Você acredita porque você conhece ou você foi ensinado a acreditar? Qual é o estilo de fé? Esse estudo é para estruturar a sua inteligência espiritual. Receber com mais estrutura a fé que você foi ensinado, mas que você precisa conhecer melhor esta fé. A introdução, aqui, ó, nunca existiu um livro com 66 livros igual à Bíblia, escrito por 40 homens de várias épocas e funções diferentes, e foram inspirados. Porque não tem um livro igual à Bíblia, nunca houve e nunca haverá. É Deus falando através das páginas das Sagradas Escrituras com a humanidade. Quando eu digo humanidade, não estou falando com um padrão religioso. O livro foi escrito para falar com todos, contando com precisão, em sequência, a história da humanidade. O primeiro livro, Gênesis, foi escrito no ano 1400, no período de Moisés. E o último livro, Apocalipse, foi escrito no período de João, o apóstolo, no ano 100. A Bíblia não tem direitos autorais. O autor se revela nas suas páginas. Quem é o autor? O Espírito Santo. E o Senhor Deus e o Senhor Jesus são o mesmo, eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo é que dá vida. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21, diz assim, ó: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, rogo neste momento que me dê, Senhor, entendimento para poder transmitir através do Espírito Santo este assunto importantíssimo para os meus irmãos e meus amigos. Eu rogo, Senhor, que esta palavra fale, liberte, edifica, dê um novo conhecimento e sabedoria a todos que estarão ouvindo,
Assim, ore em nome do Senhor Jesus. Então, vocês perceberam o tema? O que não te ensinaram. Não ensinaram tudo para você. Ainda mais na época que vivemos hoje, um evangelho totalmente sem cobrança, sem falar de erros, sem falar de pecados, sem falar de como está a vida cristã. Não se ensina mais o estilo de edificação espiritual. Não estou falando aqui de uso, costume, doutrina. Estou falando aqui de uma mensagem de ensinamento, de cobrança. Hoje é vem como quer e fique como está. Por isso que o tema que o Espírito Santo me deu é por o que não te ensinaram. Bom, na direção do Espírito Santo, vamos ao estudo. O objetivo desse estudo é revelar como Satanás domina a humanidade, impedindo de conhecer, saber e de entender o caminho do retorno para Deus. E Jesus disse, no João capítulo 14, 6, muito conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não adianta outros caminhos. Olha, placa de igreja, nome de igreja, religião não salva ninguém. Ah, se eu não for na igreja eu não estou salvo. Não, isso aí é ensinamento doutrinário de homem. Ah, se eu não fizer isso conforme estão me ensinando, eu me sinto que eu estou errando. Não, isso aí é forçosamente um medo colocado pelos homens para te prender ao medo. Ó, alguém pode pensar, se Deus sabia que Adão e Eva iriam ser tentados e pecariam, por que ele não impediu? Muitos não entendem o agir de Deus. A tentação foi permitida para que a escolha por Deus fosse consciente e não forçada. Por isso foi posta uma restrição. Deus sabia que iriam ser tentados e foi-lhes concedido o livre-arbítrio. Então você entende que servir a Deus hoje não é uma obrigação religiosa, é um entendimento sobre aquilo que Deus requer que nós conheçamos sobre o que o Senhor Jesus fez na cruz. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas, esse mas aqui tem um aviso, esse mas aqui tem uma proibição, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa morte aqui não foi uma morte física, mas foi uma morte espiritual. O homem passou a ser somente corpo, alma e espírito para adorar o que ele acha que deveria adorar para alegrar o seu coração, mas ele não sabia que a adoração que ele hoje faz é uma adoração sem fundamentos da presença de Deus. Então, por isso que ele perdeu o contato, porque o pecado não coaduna com a palavra de Deus e com as ordens de Deus. Por isso que eles foram afastados da presença de Deus. Veja que o plano da salvação iniciou antes da criação do mundo. Antes da criação, antes de eu criar, como eu disse no princípio, Deus vai, para Deus principiar, ele vai até o fim. Então Deus sabia que o homem ia pecar, mas também preparou o plano da salvação, como diz em João capítulo 17, versículo 5, e agora me glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha o Senhor Jesus dizendo, antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus existia, ele não existiu ao nascimento de Maria, ele existia antes. Ele, para entrar no mundo, ele teve que entrar pela porta, e a porta do mundo é o nascimento virginal, ou seja, o nascimento através da mulher. Jesus também deu a sua porta, quer dizer, para entrar no céu tem que ter uma porta, e para ter essa porta você tem que nascer de novo, que nós vamos falar já já sobre esse assunto. Satanás enganou Adão e Eva a fazer o que Deus proibiu, comer. Houve uma reação, abriu os olhos.
da consciência, porque eles eram inocentes, passaram a ter consciência, causando medo uns dos sentidos da alma, e os levou a se esconder. O lado espiritual ficou sem ação e submetido ao controle da alma, a qual age nas emoções, mente e ração e nas decisões. O homem nasce preso aos seus desejos. Por isso que o Senhor Jesus veio à cruz, para libertar o homem dos seus pecados. A alma domina o homem hoje. O lado espiritual, ele vai a qualquer lugar. Se eu não vou nem citar aqui os lugares que o homem quer ir para buscar um desejo espiritual. Ele entra em lugares terríveis, enganados por Satanás. E João capítulo 3, versículo 5 e 6 diz assim: Jesus disse-lhe, respondendo, disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, na verdade eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Espírito, então nascer da carne é do ato conjugal entre o seu pai e sua mãe, que fez nos gerar, que nós somos gerados pelos nossos pais e nossas mães. Então, nascer da carne. Do Espírito, é o Espírito Santo gerando, através do que? Da água. Não é a água que bebe, é a água da palavra. Jesus disse para a mulher samaritana, no capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ele está falando aqui da água palavra, ele não está falando da água batismo. O batismo, ele é um símbolo de sepultamento, a água do batismo é sepultamento. E a água que Jesus está dizendo aqui em Nicodemos e também na mulher samaritana, capítulo 4, é a água é a palavra. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Romanos 6,3 nos diz assim, eu não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados na água, dizendo que nós morremos e fomos sepultados. Símbolo de sepultamento é a água. E também, Deuteronômio 29 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Desculpe, esse aqui é Números 23:19, agora Gênesis 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para quê? Cumpramos todas as palavras desta lei. Revelando em Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Veja, o que não te ensinaram. Você está sem conhecimento da palavra de Deus. Mas é o Espírito Santo que me deu esse conhecimento para passar para você. Porque o Senhor Jesus sabe que você precisa de conhecimento. Você que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, que ainda não aceitou Ele como Salvador, esse é um procedimento que se faz para poder as pessoas se identificar na fé, que a fé é um dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. O Senhor Deus te deu o dom da fé, e essa fé te levou a um novo nascimento. Já estou chegando ao final. Vou aqui para a conclusão. Estamos no período da igreja de Laodiceia. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, assim porque és mornos, nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É o sistema religioso de hoje. Não há mais uma vida espiritual ao sistema religioso. Está tudo bagunçado. É tantas denominações que surgiram que as pessoas não sabem qual é a certa, qual está com a verdade, qual está nos dando o entendimento do conhecimento.
E até tem muitos que evitam, você não pode ir naquela igreja, porque aquela igreja tem doutrina diferente. Ou você não pode visitar aquela outra, porque aquela outra tem doutrina diferente. Ora, nós não somos irmãos? Não fomos salvos pela mesma palavra? Não estamos batizados na mesma doutrina bíblica? Como que agora nós não podemos visitar nenhum nem outro? E aí está, irmãos, Paulo falando, diz assim, ó, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e eles de ninguém é discernido. O espiritual, ele tem o ensinamento da palavra de Deus. Ele se preocupa em ler a palavra de Deus. E dentro desse assunto aqui que eu disse para vocês sobre porque és morno nem frio e nem quente vomitar daí da minha boca, essa geração de cristão são manipulados pelas doutrinas de homens, ensinados a buscar o melhor de Deus. O sacrifício do Senhor Jesus é a porta da prosperidade. Não entendem nada da Bíblia. Estão levando muitos a se perderem à busca de riquezas através do sacrifício do Senhor Jesus. Você não está numa igreja dessa, né, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esse estudo. É uma pena que muitos foram levados a igrejas por causa de prosperidade e de riqueza, por causa de mudança de vida, por causa de eu agora vivo uma vida conjugal boa porque estão me ensinando como é viver casado. Ué, e os casamentos anteriores do seu pai, da sua avó, ou até da sua mãe, como é que foi? Agora o casamento é bom porque eles estão ensinando o que é casar? Irmãos, amigos, desperta. A volta do Senhor Jesus se aproxima. Vou fazer uma oração para que você que ainda está afastado, triste, abatido com ensinamentos, mas não fique triste com o teu pastor, com o ministério. Ore por eles, faça a sua parte. Como diz, né, aquele ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Só que tem uns ditados aí de faço o que eu mando, faça errado o que eu estou mandando. Mas não faz o que eu faço mais errado do que eu estou mandando, ensino. Essa palavra é para você se estruturar. Quero orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por este momento que me concede, Senhor, nessa rede social. Eu peço a tua bênção, Senhor, a tua graça aos meus irmãos que estarão ouvindo, aos amigos também, Pai. Senhor, opera uma obra, Senhor, através desse estudo, para que possam, Senhor, compreender e saber que o Senhor ainda fala, Senhor, através dos seus servos. Em nome do Senhor Jesus e através da sua palavra, Senhor, usando eles para falar. É que oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus queridos irmãos. Até o próximo estudo, meus amigos.